a menina de 14 anos que atacava nazistas de bicicleta. E a Gestapo nunca conseguiu detê-la. Freddy Overstegen. Maio de 1940, 10h30 da manhã, estação de trem de Schoten, Bélgica. A menina de cabelo loiro na bicicleta vermelha não parecia ameaçadora. 14 anos, tranças desalinhadas, sorriso inocente. Pedalava casualmente pela plataforma, uma cesta com flores silvestres no guidão. Os soldados alemães que guardavam a estação mal a notavam. Mas Freddy Overstegen não estava vendendo flores. Debaixo das margaridas e tulipas, embrulhado em papel encerado, havia um revólver Walter P-38 roubado de um oficial nazista bêbado 3 noites antes. No bolso, instruções codificadas para um ataque que ocorreria em exatamente 40 minutos. Na mente, a imagem ainda recente de sua irmã Truus, 16 anos, executando um colaboracionista holandês 24 horas antes. A guerra tinha transformado essas meninas de Haarlem em algo que os nazistas nunca anteciparam. Assassinas da resistência operando em plena luz do dia, invisíveis pela juventude, imparáveis pela ousadia. Durante os 5 anos seguintes, Freddy Overstegen e sua irmã Truus se tornariam 2 das combatentes da resistência mais letais da Holanda ocupada. Executariam nazistas, sabotariam operações alemãs, resgatariam judeus, explodiriam pontes e linhas de trem. Tudo antes de completar 20 anos. A Gestapo sabia que elas existiam. Deu-lhes um nome de código: as Irmãs Fantasma. Ofereceu recompensas, montou operações de captura. Torturou informantes em busca de informações. Nunca as capturou. Esta é a história de como 2 adolescentes holandesas, armadas com bicicletas, beleza juvenil e uma determinação absoluta de matar nazistas, criaram o caos que a Wehrmacht não conseguiu controlar. De como a juventude virou arma, a feminilidade virou camuflagem e a inocência aparente virou vantagem tática mortal. O mundo antes da resistência. Haarlem, 1938. Freddy Overstegen nasceu em 6 de setembro de 1925 em uma família que os vizinhos consideravam problemática. Sua mãe, Trientje van der Molen, era comunista declarada numa Holanda conservadora. Divorciada, um escândalo para a época, criava sozinha as 2 filhas num pequeno apartamento perto do canal. Mas problemática significava algo diferente para Trientje. Significava princípios inflexíveis sobre justiça. Significava abrir a casa para refugiados judeus alemães que fugiam do nazismo ainda antes da guerra. Significava ensinar às filhas que moralidade não era abstrata, era ação. Mamãe nos ensinou desde pequenas. Fred lembraria 70 anos depois que se você vê injustiça e não age, você é cúmplice. Não havia espaço para neutralidade. Ou você resistia ou colaborava. Não havia meio termo. Fred tinha 12 anos quando os nazistas invadiram a Holanda. Sua irmã Truus tinha 14. Eram meninas comuns que amavam bicicletas, nadavam, nos canais no verão, discutiam sobre garotos. A guerra mudaria isso de forma irreversível. Em 10 de maio de 1940, bombardeiros alemães destruíram Roterdã. A Holanda se rendeu 5 dias depois. A ocupação começou com propaganda sobre proteção ariana e colaboração pacífica. Mas Trientje, que hospedava refugiados judeus desde 1936, sabia exatamente o que proteção nazista significava. Isto é só o começo, disse às filhas enquanto ouviam no rádio os relatos da rendição holandesa. Eles vão atrás dos judeus, depois dos comunistas, depois de qualquer um que resista. Precisamos decidir agora que tipo de pessoas queremos ser. Fred, com 14 anos, respondeu sem hesitar: quero lutar. Trientje a encarou longamente.
Sua filha caçula, ainda com rosto de criança, olhos brilhando de raiva juvenil. Lutar não é glorioso, advertiu. É sujo, aterrorizante, provavelmente mortal. Você tem certeza? Tenho certeza. Truss assentiu em concordância silenciosa. O que nenhuma das três sabia era que aquela conversa as colocaria no caminho de se tornarem lendas da resistência holandesa. Ou que, antes de completar 20 anos, Fred e Truss teriam matado pessoalmente dezenas de nazistas e colaboracionistas. O recrutamento verão de 1941. Um ano depois da invasão, as medidas antijudaicas se aceleravam. Estrelas amarelas obrigatórias. Deportações começando. Colaboracionistas holandeses, membros da NSB, Movimento Nacional Socialista, ajudavam ativamente os nazistas identificando judeus escondidos. Franz van der Wiel, comandante do Conselho de Resistência de Haarlem, tinha um problema tático. Seus operativos, homens adultos, estavam ficando cada vez mais visíveis. A Gestapo tinha infiltrado células da resistência. Os homens não conseguiam circular livremente sem levantar suspeitas. Ele precisava de operativos invisíveis, que pudessem se aproximar de alvos sem alarmes, que pudessem transportar armas, mensagens, explosivos sem inspeção. Ele precisava de crianças. Van der Wiel conhecia Trintje van der Molen dos círculos comunistas do pré-guerra. Sabia que ela hospedava refugiados judeus. Sabia que as filhas, agora com 14 e 16 anos, eram ferozmente antinazistas. Numa tarde de julho, bateu à porta do apartamento dos Overstegen. Trintje o convidou a entrar com cautela. Visitas durante a ocupação sempre significavam perigo ou oportunidade. Às vezes, ambos. Preciso falar com você sobre suas filhas, começou van der Wiel. Trintje ficou tensa imediatamente. O que tem elas? Quero recrutá-las para a resistência. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, Trintje falou com uma voz perigosamente calma. Fred tem 14 anos. Truss, 16. Elas são meninas. Exatamente, respondeu van der Wiel. Os nazistas não suspeitam de meninas. Uma adolescente de bicicleta pode se aproximar de um oficial alemão sem levantar alarme. Pode entrar em cafés frequentados por colaboracionistas. Pode transportar armas, documentos, mensagens que um homem adulto não poderia. Você está pedindo que eu mande minhas filhas para morrer. Estou oferecendo a elas a chance de lutar, de fazer a diferença, de salvar vidas. Van der Wiel inclinou-se para a frente. Trintje, você hospedou judeus por anos. Você sabe o que vem. As deportações são só o começo. Precisamos de cada pessoa disposta a resistir, inclusive suas filhas, se elas estiverem dispostas. Eu não decido por elas, disse Trintje por fim. Pergunte a elas você mesmo. Fred e Truss estavam no cômodo ao lado. Tinham ouvido toda a conversa. Entraram antes que van der Wiel pudesse chamá-las. Sim, disse Truss. Absolutamente sim, acrescentou Fred. Van der Wiel as observou. Adolescentes entusiasmadas eram perigosas. Coragem sem julgamento gerava erros fatais. Isto não é brincadeira, advertiu. Se forem capturadas, a Gestapo vai torturá-las. Meninas, mulheres, não importa. Não terão misericórdia. Entendemos, respondeu Truss, com uma calma que parecia muito maior do que 16 anos. Vocês já atiraram com uma arma? As duas negaram com a cabeça. Já viram morte violenta? Outra negativa. Vocês estão dispostas a matar, não defensivamente, não em batalha, mas executar alguém diretamente. Olhar nos olhos enquanto morre. Fred hesitou só um instante. Se for nazista ou colaboracionista, sim. Van der Wiel assentiu lentamente. Vocês vão começar com mensageria.
documentos, informação de inteligência. Se demonstrar incompetência, vamos avançar para operações mais perigosas. Vocês aceitam? Aceitamos, disseram em uníssono. Naquela noite, Trijinche não dormiu. Ficou acordada sabendo que tinha permitido que as filhas entrassem num mundo do qual talvez nunca voltassem. Mas também sabia que criar filhas com princípios significava aceitar quando esses princípios as levavam ao perigo. Eu as amo, sussurrou na escuridão. Mas não posso protegê-las do mundo. Só posso prepará-las para enfrentá-lo. No quarto ao lado, Fred e Truus sussurravam, excitadas, sobre a primeira missão. Eram jovens demais para entender completamente o que tinham acabado de aceitar. Aprenderiam rápido. As primeiras missões. Agosto de 1941. A primeira missão de Fred foi pateticamente simples. Transportar mensagens codificadas entre células da resistência em Harlem. Pedalava sua bicicleta vermelha com papéis escondidos no sapato, sorrindo para soldados alemães que jamais suspeitavam. Truus fazia o mesmo em rotas diferentes. Duas meninas de bicicleta, invisíveis na paisagem da Holanda ocupada, onde todo mundo pedalava. Mas Vanderbilt as avaliava, não só pela competência, mas pelo temperamento. Elas aguentavam pressão, guardavam segredos, pensavam rápido quando surgiam problemas. Na terceira missão, Fred foi parada por um soldado alemão num posto de controle. Tinha documentos falsos para uma família judia escondida na cesta, cobertos por pão. "Para onde você vai?" perguntou o soldado num alemão tosco. Fred, que tinha aprendido alemão básico especificamente para situações assim, respondeu com o sotaque perfeito de uma adolescente holandesa. "Para a casa da minha avó. Estou levando pão." O soldado olhou a cesta. Podia ordenar uma inspeção completa. Se encontrasse os documentos falsos, Fred seria presa imediatamente. "Está quente", disse Fred de repente, enxugando um suor fingido da testa. "O senhor quer um pouco de pão? Minha avó faz o melhor de Harlem." Oferecer comida era tática calculada. Soldados alemães, longe de casa, respondiam a gestos gentis de civis, especialmente de meninas que lhes lembravam irmãs mais novas. O soldado sorriu. Pegou um pedaço de pão. "Danke, você pode ir." Fred pedalou devagar até dobrar a esquina. Então acelerou, coração martelando, mãos tremendo no guidão. Tinha funcionado. Improvisação sob pressão. Exatamente o que Vanderbilt procurava. Quando relatou o encontro, Vanderbilt assentiu com aprovação. "Muito bem. Muitos operativos congelam quando são parados. Você pensou rápido. Usou os recursos disponíveis. É isso que mantém você viva." Depois de 3 meses de mensageria sem incidentes, Vanderbilt as promoveu a operações de sabotagem. Escalada para sabotagem. Novembro de 1941. As irmãs Overstegen receberam a primeira missão de sabotagem. Cortar linhas telefônicas que conectavam um quartel alemão ao comando regional. Truus carregava um alicate escondido no casaco. Fred fazia a vigilância. Operariam às 2 horas da manhã, quando as patrulhas eram menos frequentes. Chegaram ao alvo, um poste telefônico numa rua deserta, no horário exato. Fred se posicionou na esquina, fingindo esperar alguém. Se visse patrulhas, tocaria o nariz, sinal para Truus abortar. Truus subiu no poste com uma facilidade nascida de anos, escalando árvores. Cortou 3 linhas em rápida sucessão. Os cabos caíram com um chiado suave. Ela desceu, assentiu para Fred. As duas pedalaram casualmente em direções opostas. O sabotagem interrompeu as comunicações alemãs por 8 horas. Pequena vitória tática, mas psicologicamente significativa. As irmãs tinham causado dano real à máquina nazista.
Como foi a sensação? Perguntou Vanderbilt no encontro seguinte. Poderosa, admitiu Truus. Ótimo, respondeu Vanderbilt. Porque o que vem agora exige que vocês se sintam poderosas. Ele deslizou fotografias sobre a mesa. 3 homens, todos holandeses. Todos membros conhecidos da NSB. Nazistas holandeses colaboracionistas. Esses homens identificaram famílias judias para deportação, diretamente responsáveis por pelo menos 20 prisões. A resistência os julgou e condenou. Fred entendeu imediatamente. Você quer que a gente os mate? Quero que uma de vocês os mate. A outra será a isca. O silêncio foi pesado. Mensageria era uma coisa, sabotagem, outra. Mas assassinato, execução direta de seres humanos, cruzava uma fronteira que não dava para desfazer. Como? Perguntou Truus, voz firme. Vanderbilt descreveu o método que viraria a assinatura das irmãs Overstegen. A isca sexual. Uma de vocês se aproxima do alvo num bar ou café. Flerta. Sugere caminhar para fora. Num lugar isolado, a outra irmã espera com a arma. Execução rápida. 2 tiros, tronco e cabeça. Deixam o corpo e se separam imediatamente. Por que nós? Perguntou Fred. Há operativos adultos que poderiam fazer isso. Porque homens atraindo homens para um lugar isolado chama atenção. Mulheres atraindo homens, não. E meninas atraindo homens chama ainda menos. Os alvos nunca vão imaginar que uma adolescente encantadora seja uma assassina da resistência. Fred olhou para Truus. A irmã mais velha assentiu quase imperceptivelmente. Vamos fazer, disse Fred. Mas eu quero atirar primeiro. Vanderbilt a encarou. Por quê? Porque se eu vou virar assassina, quero saber exatamente como é, antes que minha irmã saiba. Era uma lógica estranha, protetora. Fred, a mais nova, querendo absorver o trauma primeiro para preparar Truus. Está bem, aceitou Vanderbilt. Truus será a isca. Fred executa. O treinamento com armas começa amanhã. Treinamento para matar. O treinamento com armas aconteceu num porão isolado fora de Haarlem. O instrutor era Jan Bonnekamp, veterano da resistência com experiência militar. Bonnekamp ensinou o Walter P-38, arma padrão de oficiais alemães, facilmente obtida por meio de roubos da resistência. Não atirem para matar com arte, instruía. Atirem para matar com eficiência, 2 tiros sempre. Primeiro nos tronco, alvo maior, impossível errar a curta distância. Segundo na cabeça, garante morte imediata. Treinaram em sacos de areia pintados com silhuetas humanas. Fred disparou dezenas de projéteis, ajustando pegada, postura, controle do recuo. Lembre-se, disse Bonnekamp. O momento depois do primeiro tiro é crítico. Seu alvo vai reagir, tentar fugir, lutar, gritar. Mantenha a calma. Segundo tiro em 1 segundo. Depois você caminha, não corre. Correr chama a atenção. Truus treinava seu papel. Flerte convincente. Vanderbilt a treinava em linguagem corporal. Tom de voz, como tocar o braço de um homem para guiá-lo para onde a resistência precisava. Pense em você como uma atriz, explicava. Seu papel é menina inocente intrigada por um homem mais velho. Sorria com timidez, ria das piadas ruins. Sugira ar fresco. Ele vai seguir, achando que vai ter uma aventura romântica. Nunca vai saber até o último segundo. Era um treinamento grotesco para uma adolescente. Mas Truus o absorvia com um profissionalismo que a protegeria psicologicamente depois. É um papel, repetia para si mesma. Eu só estou atuando. Depois de 2 semanas, Vanderbilt as considerou prontas. A primeira é a mais difícil, disse. Depois da primeira, seu cérebro entende que você consegue. O ato físico de matar fica mecânico, mas nunca fácil.
Se ficar fácil, você perdeu sua humanidade. E isso significa que os nazistas venceram. Fred nunca esqueceria essas palavras. A primeira execução. Dezembro de 1941. O alvo era Hendrik Seyfarth Jr., 26 anos, membro ativo da NSB que tinha identificado 3 famílias judias para deportação. A resistência o vigiou por semanas, confirmando sua participação. O plano. Truus o encontraria num café frequentado por colaboracionistas, flertaria, sugeriria caminhar até um lugar mais privado. Fred esperaria num beco designado com Walter. Truus entrou no café às 8h15 p.m., parecendo mais velha que seus 16 anos, com maquiagem cuidadosa e um vestido emprestado. Seyfarth estava no balcão, bebendo sozinho. "Com licença", disse Truus, fingindo timidez. "Você tem fogo?" Seyfarth sorriu, acendeu o cigarro dela. "Não te vi antes. Acabei de me mudar para Harlem. Ainda não conheço ninguém." Conversaram por 20 minutos. Truus ria das piadas, tocava o braço dele de leve, interpretava perfeitamente o papel. "Está quente aqui", disse por fim. "Quer caminhar? Tem um parque perto." Seyfarth aceitou na hora. Saíram do café. Truus o guiou pela rota planejada até o beco onde Fred esperava, escondida atrás de contêineres de lixo. Quando dobraram a esquina para o beco, Fred apareceu. Seyfarth a viu, uma menina de aparência inocente, e não registrou perigo até ela erguer o Walter. "Pelas famílias judias", disse Fred com voz firme. Ela disparou 2 vezes. Tronco, depois cabeça. Seyfarth desabou. O recuo da arma, o som explosivo, o corpo caindo, tudo atingiu Fred ao mesmo tempo. O treinamento manteve as mãos firmes, mas a mente gritava. "Caminha", sussurrou Truus, segurando o braço dela. "Agora." Elas se separaram na esquina seguinte. Fred pedalou para casa, movimentos mecânicos. Truus foi na direção oposta. No apartamento, Fred caiu na cama, tremendo violentamente. Tinha acabado de matar um ser humano. Tinha visto os olhos dele no instante do impacto. Tinha visto sangue espirrar. Trinity entrou em silêncio. Sentou-se ao lado da filha. Não disse nada. Só a segurou enquanto Fred chorava. Horas depois, Fred sussurrou. "Mãe, eu sou um monstro?" "Não", respondeu Trinity com firmeza. "Você é uma soldada. Fez o necessário para proteger inocentes. Isso não faz de você um monstro. Faz de você uma guerreira. Não parece guerra, parece assassinato. Há diferença entre matar e assassinar. Assassinato é por prazer, poder, ódio pessoal. Matar em guerra é um dever terrível, mas necessário. O que você fez vai salvar vidas judias. Esse homem era responsável por mandar famílias à morte. Você o deteve." A lógica ajudava pouco. Naquela noite, Fred dormiu vendo os olhos de Seyfarth repetidas vezes. Mas na manhã seguinte, quando Vanderbilt confirmou que o corpo tinha sido encontrado e a NSB estava em pânico, Fred sentiu outra coisa, uma satisfação sombria. Um colaboracionista a menos. Menos famílias judias em perigo. Viraria um vício perigoso, a satisfação de uma justiça violenta. Fred lutaria com isso por anos, escalando as operações 1942 a 1944. Por 3 anos, Fred e Truus Overstegen operaram como uma equipe de execução de elite da resistência de Harlem. Seus métodos foram se aperfeiçoando com uma repetição terrível, método Isca. Truus atraía o alvo para um local isolado. Fred executava. Esse método contabilizou aproximadamente 20 alvos, colaboracionistas holandeses, oficiais nazistas de baixo escalão, informantes da Gestapo. Método emboscada de bicicleta. As duas em bicicletas,
aproximando-se do alvo por direções opostas numa rua vazia. Fred atirava enquanto passava, a velocidade tornando impossível a identificação. Método usado em 8 a 10 alvos em situações de alto risco. Método café. Envenenamento de bebidas em cafés frequentados por nazistas. Menos direto, menos satisfatório psicologicamente para as irmãs. Preferiam justiça direta, mas eficaz. Contabilizou 5 a 7 alvos. Sabotagem de infraestrutura. Além das execuções, as irmãs realizaram dezenas de operações de sabotagem. Pontes explodidas, linhas de trem descarriladas, depósitos de combustível incendiados. A operação mais ousada: destruir uma ponte ferroviária que atrasou o transporte de tropas alemãs por 2 semanas durante uma ofensiva crítica de 1944. Os números exatos são impossíveis de verificar. Os registros da resistência eram deliberadamente vagos para proteger operativos. Estimativas de historiadores do pós-guerra sugerem que as irmãs Oversteegen foram diretamente responsáveis por 30 a 45 mortes de colaboracionistas e nazistas, além de dezenas de sabotagens bem-sucedidas. O que as tornava devastadoramente eficazes não era apenas o método, mas a invisibilidade. A Gestapo sabia que elas existiam. Os padrões de execução eram inconfundíveis, mas não conseguia imaginar que as assassinas eram adolescentes. Relatórios de inteligência nazista descreviam as irmãs fantasma como operativos experientes, provavelmente homens disfarçados de mulheres ou mulheres treinadas militarmente de pelo menos 30 anos. Nunca suspeitaram de meninas em bicicletas. A psicologia de matar. Em entrevistas décadas depois, Fred descreveu a evolução psicológica de virar assassina. Primeira morte. Seifert, dezembro de 1941. Trauma total. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Via o rosto dele o tempo todo. Achei que nunca conseguiria fazer de novo. Mortes 2 a 5. Cada uma um pouco menos traumática. Você cria mecanismos de enfrentamento. Diz para si mesma: são nazistas, colaboracionistas, merecem morrer. Funciona até certo ponto. Mortes 6 a 15. Fica mecânico. Seu cérebro se dissocia do ato. É como consertar uma bicicleta. Passos técnicos que você segue sem emoção. Essa fase é perigosa, porque você começa a se sentir menos humana. Mortes 15 mais. Paradoxalmente, a humanidade volta. Você reconhece que o que faz é monstruoso, mas necessário. Você vive nessa contradição. Não está certo. Nunca estará certo. Mas precisa ser feito. Você aceita que é uma soldada numa guerra suja em que a moralidade é complicada. Truus processava de forma diferente. Como isca, ela não apertava o gatilho, mas era igualmente responsável. Eu dizia a mim mesma que era atriz. Explicaria depois. Eu atuava um papel. Mas eu sabia a verdade. Eu estava levando homens para a morte. O sangue deles estava nas minhas mãos tanto quanto nas de Fred. As irmãs criaram um ritual pós-operação. Depois de cada execução, pedalavam até uma igreja católica abandonada fora de Harlem. Sentavam em silêncio por 1 hora, processando o que tinham feito. Nós não éramos religiosas, explicou Fred. Mas precisávamos de um lugar sagrado. Algum espaço onde reconhecer que tiramos uma vida. Onde lembrar que, mesmo sendo colaboracionistas nazistas, eles ainda eram humanos. Perder isso, virar máquinas de matar sem consciência, isso seria se render ao que os nazistas representavam. Operações além das execuções. As irmãs Oversteegen não eram apenas assassinas. Atuavam em toda a gama de atividades da resistência. Resgate de judeus. Transportavam famílias judias para endereços seguros.
Numa operação memorável de março de 1943, Fred escoltou uma família de 5 pessoas por 12 postos de controle alemães, com documentos falsos em mãos, sorrindo inocentemente para cada soldado. Sabotagem industrial. Explodiram uma fábrica que produzia componentes para tanques alemães. A explosão matou 2 guardas nazistas, mas salvou incontáveis vidas aliadas ao reduzir a produção de armamentos. Resgate de prisioneiros. Agosto de 1943, as irmãs participaram de um resgate audacioso de um caminhão de transporte alemão. Bloquearam a estrada com uma bicicleta acidentada. Enquanto os soldados investigavam, companheiros da resistência emboscaram do bosque. Resgataram 3 prisioneiros. 2 guardas alemães morreram no tiroteio. Inteligência. Recolhiam informações sobre movimentação de tropas alemãs, instalações de defesa, identificação de colaboracionistas. A juventude permitia que vagassem por áreas onde adultos seriam interrogados. Mas as execuções continuavam sendo a especialidade. A resistência de Harlem as usava para trabalho sujo, operações que exigiam mortes diretas. Éramos boas nisso, admitiria Fred sem orgulho. Boas demais. Às vezes eu temia que depois da guerra eu não conseguiria desligar isso, que eu teria virado algo que não dava para desfazer. Momentos de quase captura. Abril de 1943. Fred pedalava com documentos falsos para uma família judia quando foi parada num posto de controle por um oficial da Gestapo que realmente examinava documentos com rigor. Ele estudou a identificação, uma falsificação perfeita da rede da resistência, mas algo o incomodava. Qual é o seu endereço? Fred recitou o endereço da identificação falsa. Nome da sua mãe? Hendrika Vandermeer. Mentira perfeita, memorizada. Escola. Liceu de Harlem. O oficial a estudou. Fred manteve a expressão de inocência entediada, por dentro calculando se conseguiria alcançar a faca na bota se ele ordenasse prisão. Então, por fim, ele devolveu os documentos. Você pode ir. Fred pedalou devagar, até dobrar a esquina, e então acelerou, adrenalina inundando o corpo. Naquela noite contou a Truus. Ele estava a segundos de me prender. Eu vi nos olhos dele. Ele suspeitava. Mas eu sou uma menina. A mente dele não conseguia conceber que uma menina fosse operativa da resistência. A subestimação sexista e etarista dos nazistas era a melhor proteção delas. Setembro de 1943. Truus atuava como isca para um colaboracionista quando o alvo suspeitou da armadilha. Ele agarrou o pulso dela e gritou por ajuda. Fred saiu do esconderijo, arma erguida, mas soldados alemães estavam a 50 metros, aproximando-se ao ouvir os gritos. Truus improvisou com brilhantismo. "Minha irmã é louca!" gritou para os soldados. "Ela acha que todo mundo é espião. Por favor, me ajudem!" Os soldados, vendo uma adolescente histérica e uma pistola de brinquedo, Fred abaixou a arma imediatamente para torná-la menos visível. Presumiram um drama familiar. "Vão para casa", ordenaram. "Não causem problemas." As irmãs obedeceram, andando devagar até dobrar a esquina. O colaboracionista, confuso e assustado, não denunciou o incidente. Denunciar significaria admitir que tentou seduzir uma adolescente. "Essa foi muito perto", tremeu Truus depois. "Perto demais", concordou Fred. "Precisamos ser mais cuidadosas." Mas a verdade é que não havia cuidado no trabalho delas. Cada operação era risco de morte. Sobreviver era uma combinação de habilidade e uma sorte improvável. O preço psicológico, Fred tinha 18 anos. Truus, 20. Elas tinham matado dezenas de pessoas, explodido infraestrutura, resgatado centenas de judeus.
mas o preço psicológico se acumulava. Fred desenvolveu insônia crônica. Eu via rostos, descreveu depois. Cada pessoa que eu tinha matado. Os olhos delas no instante do impacto. Alguns me amaldiçoavam, alguns imploravam, um rezava. Eu não conseguia parar de ver. Truss desenvolveu ansiedade que se manifestava fisicamente. Vômitos antes das operações, tremores depois. Meu corpo se revoltava contra o que minha mente aceitava como necessário, explicou. Trinity via as filhas se transformarem. As meninas que tinha criado, brincalhonas, inocentes, foram substituídas por soldados endurecidos com olhos que tinham visto demais. Às vezes eu desejava nunca tê-las deixado entrar na resistência, admitiria Trinity depois. Mas então eu lembrava as alternativas. Elas poderiam ter permanecido seguras, vivendo sob ocupação nazista enquanto judeus eram deportados. Essa segurança teria matado as almas delas de outro jeito. Pelo menos lutando, preservaram a integridade moral. As irmãs criaram mecanismos de enfrentamento, ritual de normalidade. Todo domingo, não importava o que tivessem feito naquela semana, fingiam ser meninas normais. Iam nadar, pedalavam por diversão, falavam sobre garotos. Precisávamos lembrar quem éramos antes da guerra, disse Fred. Ancorar em alguma normalidade. Honestidade mútua. Prometeram nunca mentir uma para assurar a outra sobre o custo emocional. Se Fred tinha pesadelos, dizia a Truss. Se Truss pensava em suicídio, pensou 2 vezes, dizia a Fred. Essa honestidade radical provavelmente impediu um colapso psicológico total. Justificação constante. Mantinham uma lista mental de vidas salvas. Cada família judia resgatada. Cada nazista que não poderia matar mais. Cada dia de resistência bem-sucedida. Precisávamos acreditar que importava, disse Truss, que não éramos apenas assassinas, mas guerreiras numa causa justa. A operação mais ousada. Março de 1944. A resistência de Harlem planejou sua operação mais ousada. Assassinar o comandante local da Gestapo, Obersturmführer Klaus Barbie. Não o famoso açougueiro de Lyon, mas um oficial diferente com o mesmo sobrenome. Barbie Oeras, responsável por centenas de prisões e dezenas de execuções públicas. A resistência decidiu que eliminá-lo valia o risco enorme. O plano exigia as irmãs Overstegen e mais uma dúzia de operativos de apoio. Fred executaria o assassinato. Truss seria a isca inicial. Outros criariam distrações, bloqueariam rotas de fuga, forneceriam cobertura de fogo se necessário. O alvo estaria num restaurante frequentado por oficiais nazistas. Truss esbarraria por acaso em Barbie, flertaria, sugeriria um encontro romântico num hotel próximo. No caminho, Fred o executaria. Risco. Barbie nunca viajava sem guarda-costas. Matá-lo significava, provavelmente, enfrentar um tiroteio. A sobrevivência era incerta. Você está disposta? Perguntou Vanderbilt a Fred. Eu tenho escolha? Sempre tem escolha. Você pode recusar. Fred considerou seriamente. Aquela operação era diferente. Grande chance de morte. Ela tinha 18 anos. Uma vida adulta inteira, potencial pela frente. Mas que vida seria sob ocupação nazista? Colaborar passivamente enquanto as atrocidades continuavam. Eu vou fazer, decidiu. A operação aconteceu em 18 de março de 1944. Truss entrou no restaurante, localizou Barbie e iniciou conversa. Ele foi cauteloso no início. Posição alta significava suspeitar sempre. Mas Truss era convincente. Uma adolescente encantadora, intimidada pelo uniforme, mas intrigada. Combinaram se encontrar do lado de fora em 30 minutos. Fred esperava num beco,
Walter carregado. 2 operativos de apoio com rifles em prédios próximos, prontos para atirar nos guarda-costas se fosse necessário. Barbie saiu com 2 guarda-costas. Truls caminhava à frente, guiando-os pela rota planejada. Quando passaram pelo beco, Fred apareceu. Os guarda-costas reagiram instantaneamente, levando as mãos às armas. Os atiradores da resistência dispararam. Os 2 guarda-costas caíram. Fred mirou em Barbie. Por um segundo, os olhos dele se encontraram. Ele entendeu exatamente o que estava acontecendo. Por todas as pessoas que você matou, disse Fred num alemão perfeito. 2 tiros, tronco e cabeça. Barbie desabou. Truls e Fred correram em direções opostas. Sirenes explodiram imediatamente. A Gestapo respondeu em força total. Mas as irmãs escaparam, pedalando por rotas planejadas através de vielas que a polícia alemã desconhecia. Naquela noite, a Gestapo executou 20 reféns holandeses em represália. Van der Wiel contou a Fred e Truls na manhã seguinte. 20 pessoas inocentes morreram por causa do que eu fiz. Sussurrou Fred, devastada. Não, corrigiu Van der Wiel com firmeza. 20 pessoas morreram pelo que os nazistas escolheram fazer. Barbie matou centenas. As represálias são uma tática nazista para nos fazer sentir culpa por resistir. Não caia nisso. Cada vida salva ao eliminar Barbie. Cada operação que ele não pôde executar justifica o custo. A lógica era fria, mas necessária. Guerra de resistência significava cálculos impossíveis sobre vidas. Fred aceitaria essa realidade, mas nunca esqueceria os nomes dos 20 executados. Libertação. Maio de 1945. A Wehrmacht se rendeu. A Holanda foi libertada. A guerra acabou. Fred e Truls Overstegen, agora com 19 e 21 anos, tinham sobrevivido a 5 anos de resistência letal. Contra probabilidades impossíveis, nunca foram capturadas, gravemente feridas ou identificadas pela Gestapo. Quando tropas canadenses entraram em Haarlem, as irmãs participaram das celebrações nas ruas. Mas a alegria era complicada. Todo mundo comemorava, lembrou Fred. Mas eu olhava para os rostos e via nazistas. Colaboracionistas que agora fingiam ter sido resistentes. Minha mão procurava a arma que eu já não carregava. Eu precisava me lembrar. A guerra acabou. Eu não preciso mais matar. A transição da guerra para a paz foi brutalmente difícil. As duas sofreram de PTSD severo, antes mesmo de existir o termo. Pesadelos, ataques de pânico, incapacidade de formar relações normais. Fred tentou suicídio em 1947. Truls desenvolveu alcoolismo, com o qual lutaria por décadas. Ninguém nos preparou para o depois, explicou Truls numa entrevista em 1980. Nós fomos treinadas para matar, sabotar, resistir. Ninguém nos ensinou como parar, como viver num mundo em que a sua principal habilidade, matar nazistas com eficiência, já não era necessária nem apropriada. Reconhecimento negado. Depois da guerra, a resistência holandesa foi celebrada. Monumentos foram construídos, veteranos foram honrados, mas as contribuições das mulheres, especialmente das adolescentes, foram sistematicamente minimizadas. Fred e Truls pediram reconhecimento oficial como veteranas da resistência. Foram rejeitadas no começo. As razões oficiais eram burocráticas, mas o subtexto era claro. As autoridades não queriam admitir que tinham enviado meninas para matar. Usaram a gente quando era conveniente, disse Fred com amargura. A gente era invisível como meninas, perfeita para operações perigosas. Mas depois da guerra, essa mesma invisibilidade significou que nossas contribuições podiam ser ignoradas.
Só em 1982, 37 anos após a libertação, as irmãs Overstegen receberam reconhecimento oficial do governo holandês como veteranas da resistência. Em 2014, Truus recebeu a Mobilization War Cross. Fred recebeu a mesma em 2018. As duas honrarias vieram tarde demais. Truus morreu em 2016, aos 92 anos. Fred morreu em 2018, aos 92 anos. Legado. As irmãs Overstegen representam a contradição central da resistência. Atos moralmente corretos exigiram métodos moralmente complexos. Foi correto transformar meninas em assassinas? Do ponto de vista moderno de proteção infantil, absolutamente não. Do ponto de vista de uma guerra total contra um genocídio, a resposta é menos clara. Se você me pergunta se eu faria tudo de novo, a resposta é sim. Disse Fred em 2014, 3 anos antes de morrer. Se você me pergunta se eu deveria ter feito, se meninas deveriam virar soldados, a resposta é não. As duas verdades existem ao mesmo tempo. Truus foi mais direta. Os nazistas roubaram nossa infância, mas resistir impediu que roubassem nossas almas. Eu prefiro ser uma soldada traumatizada do que um colaborador confortável. Os números finais, compilados por historiadores holandeses. Execuções confirmadas: 32 colaboracionistas e oficiais nazistas. Execuções prováveis, com base em padrões: 45 mais operações de sabotagem, 87 documentadas. Judeus resgatados, resgates diretos. 163 judeus salvos. Resgates indiretos por meio da eliminação de colaboracionistas. Estimativa de 400 a 600 anos de serviço ativo. 1941 a 1945 vezes em que quase foram capturadas. 23 documentadas. Ferimentos em combate: 0. Para ambas, estatisticamente, que 2 adolescentes tenham sobrevivido a 5 anos de resistência letal sem ferimentos graves é quase um milagre. Habilidade sim, mas também uma sorte extraordinária. Reflexão final. Fred, 2014. Na última grande entrevista, 3 anos antes de morrer, Fred Overstegen refletiu sobre sua vida como assassina adolescente. As pessoas perguntam se eu me arrependo. É a pergunta errada. Arrependimento implica que eu escolhi errado. Eu não escolhi. Os nazistas escolheram invadir. Escolheram o genocídio. Eu só escolhi como responder a essa realidade. Eu lamento o trauma psicológico? Claro. Eu lamento as vidas que eu tirei, mesmo sendo colaboracionistas nazistas? Sim. Toda morte humana é uma tragédia, mesmo quando necessária. Mas eu lamento ter resistido? Eu lamento ter salvado vidas judias? Eu lamento ter tornado impossível para alguns nazistas e colaboracionistas continuar seu trabalho de morte? Nunca. Eu fui uma menina que matava nazistas de bicicleta. Soa absurdo quando você diz assim. Mas era uma guerra absurda, em que a normalidade foi suspensa. Eu fiz o que a situação exigia. Se existe uma lição, é esta. Nunca presuma que pessoas que parecem inofensivas, adolescentes, mulheres, idosos, são incapazes de resistência letal. Os nazistas presumiram isso. A arrogância deles foi nossa vantagem. E nunca presuma que, porque alguém fez coisas terríveis na guerra, matar, sabotar, destruir, essa pessoa é um monstro. Nós somos humanos que vivemos uma situação monstruosa. Julguem nossas ações pelo contexto, não pelos padrões de tempos de paz. Eu fui assassina. Eu fui salvadora. Eu fui vítima. Eu fui perpetradora. Eu fui tudo isso porque a guerra faz isso com as pessoas. A única opção real era escolher de que lado ficar. Eu escolhi o lado contra o genocídio.
Essa escolha, pelo menos, eu nunca vou lamentar. Epílogo. As bicicletas. Há um pequeno memorial em Harlem, onde uma estátua de duas meninas, em bicicletas, representa Fred e Truus Overstegen. Foi instalado em 2018, ano da morte de Fred. A bicicleta, símbolo da inocência holandesa, transporte cotidiano, normalidade, virou a arma delas. Invisíveis na sua ordinariedade, letais na execução. Os nazistas construíram um império de terror, apoiado em tecnologia industrial. Tanques, bombardeiros, sistemas de extermínio mecanizados. Contra isso, duas meninas em bicicletas vermelhas salvaram centenas de vidas e mataram dezenas de colaboracionistas. É uma assimetria que resume toda a resistência holandesa. Gente comum com ferramentas comuns, fazendo coisas extraordinárias quando a moralidade exigia. A Gestapo nunca as deteve, nunca as capturou, nunca as entendeu. Porque, mesmo depois de anos caçando as irmãs fantasma, nunca conseguiram conceber que as assassinas mais letais de Harlem eram meninas de 14 e 16 anos, pedalando bicicletas vermelhas, sorrindo para soldados alemães enquanto carregavam armas escondidas em cestas de flores. A guerra acabou. As irmãs sobreviveram. As bicicletas ficaram como memorial e a lição permanece. Nunca subestime o que pessoas comuns podem fazer quando escolhem resistir. Mesmo, especialmente, meninas em bicicletas.